Opa, tudo bom? Olha eu aqui mais uma vez nessa sequência de vídeo aí, que na verdade pra vocês não é uma sequência, né? É só pra mim. Não, é uma sequência. É, não deixa de ser. Enfim, onde eu fiz o meu primeiro solo em Itu, esse cara tinha um outro bar na cidade e aí ele me chamou pra fazer lá. O show era eu e o Lucas Moreira, que eu tinha visto o Lucas Moreira no Maratona do Humor, gostou, queria marcar nós dois. E aí Itu é uma cidade muito histórica, assim, né? Que os prédios são antigos, as construções originais e tal, tudo é muito bonito, assim, em Itu. Vale a pena conhecer. E aí esse bar era uma dessas casas antigas, assim. Estrutura antiga, bem bonita e tal. Só que daí quando eu olhei o bar, achei meio estreito lá dentro. Falei, nossa, essa salinha é muito apertada, né? Não, o show não é aqui. Ele falou, não, o show não é aqui. Aí eu olhei a outra salinha do bar, que era meio que uma casa antiga mesmo, e o cara fez o bar com várias mesas lá dentro. Daí eu falei, isso tá estranho que não tem ninguém dentro do bar. E o bar é muito apertado, não dá pra. Não tinha como fazer o show, porque era meio que uns cômodos pequenos, assim. E aí o cara foi levando a gente pelo bar, e aí a gente saiu no fundo do bar. E aí a gente saiu na lateral do bar, que era meio que fosse uma garagem, um quintal, e o show era no quintal, a céu aberto. E aí tinha um ponto de ônibus atrás do palco. Nossa, que bacana. Aí eu falei, olha, bem pensado aí, viu? Quem elaborou esse layout aqui tá de parabéns. Porque depois que eu fiz esse show, eu reclamei disso pro produtor, o outro show eles arrumaram uma tenda e colocaram o palco do outro lado do bar. Demorou uns meses pra eu voltar lá e fazendo esse palco melhor. Mas daí esse primeiro show eu fiz com o palco que tava. Porque sabe aquelas casas antigas, sabe? Que tem só uma meia mureta na frente? Que dá pra você entrar com um passo quase. Era isso atrás de mim. Era uma meia mureta, o ponto de ônibus, a praça. E aí eu olhava pra um corredor, as mesas e tal, e o pessoal. Aí foi meio doido porque eu tinha que dar o timing da piada pensando no barulho do ônibus que tava vindo. Nossa. Porque como eu tava mais perto da calçada que a plateia começava a ficar no limite da casa, então eles não conseguiam ver a rua. Eu ainda conseguia ver a rua, então eu tava fazendo a piada aqui, começava a ouvir um barulho de trânsito, eu olhava, eu via que era carro e continuava a piada. A hora que eu via que era o ônibus, eu tentava acelerar a piada pra terminar a piada na hora que o ônibus aparecesse. Aí eu fazia alguma graça com o ônibus. Falava, ei, o pessoal do busão, dá tchau, pessoal do busão. Aí eu falava, ei, pessoal do busão, dá tchau. E eu ficava dando umas graças assim, porque meio que não tinha o que fazer. O coitado do Lucas Moreira sofreu um pouco mais, porque como ele tem um time mais lento, teve 3 piadas que ele perdeu pro busão. Nossa. Eu falei pra ele no final do show até, falei, viu, você não quer passar no terminal lá buscar suas piadas? Que elas estão precisando de uma carona pra voltar. Elas chegaram no ponto final e não tem mais ônibus de volta. Mas daí foi uma experiência engraçada, assim, de se saber trabalhar com o timing do ambiente. Que o ônibus influenciava muito na piada. E aí eu consegui não perder várias piadas porque eu percebi o ônibus chegando. E aí depois do show em Itu, eu comecei a fazer show num bar chamado Vero, em São Roque. Esse lugar eu fiz muito show lá. Muito show mesmo. Porque o primeiro show que eu fiz foi marcante porque ainda era um grupo que fazia lá. Tinha o Eduardo Castanho, um carinha chamado Ramon e o Bruninho Mano. Esse Eduardo Castanho era o cara que era conhecido como a lenda do stand-up porque o show dele era horroroso. Era muito ruim mesmo. Quando eu fizer o especial O Asteroide, vai ter essa história. E assim, não é que ele queria ser ruim, ele tentava se esforçar, mas é que ele era ruim mesmo, não tinha o que fazer. Tanto que quando ele fazia o MC do show, a galera achava que era intervalo. E eu queria estar zoando, mas eu não tô brincando. O pessoal vinha e falava assim, ah, legal o intervalo do show aí, né, pra gente poder ir no banheiro. Aí eu falei, mano, não é intervalo, mano, que mancada pro cara. Mas aí foi nesse show em São Roque que eu conheci o Rodrigo Cáceres. Grande Rodrigo Cáceres, a gente ficou amigo daí nesse dia porque ele tem uma vivência parecida comigo também, porque também foi de igreja, muito tempo. Ele tocava na igreja e tal. E na época foi mais legal porque o Rodrigo Cáceres, ele imita o Zacarias, só que na época ele colocava a roupa do Zacarias toda. Ele colocava um macacão, uma camisa listrada, uma peruca. Era toda uma performance do Zacarias, assim. E como ele imita bem, era muito engraçado ver assim no palco. E aí esse show em São Roque tinha só um problema. Porque o palco era bom, e aí tinha um fundo bonitinho, que o fundo era uma janela, que não dava pra lugar nenhum, então eles deixavam a janela fechada. A parte de fora e a parte de dentro aberta, então dava um fundinho legal assim a janela. A plateia sentava bem colada no palco, assim, então lotava direto. Lá tinha uma cara muito de comedy club, assim. Antes de ter essa moda de ter vários comedy club, lá tinha uma cara muito de comedy club. O único problema é que o balcão do bar ficava 2 mesas do palco. E a especialidade deles era fazer batidas e sucos naturais. Onde se usa muito o liquidificador. Maior vilão dos comediantes é o liquidificador. Porque o liquidificador tem um talento de conseguir fazer o maior barulho possível de repente. Você não consegue saber que vão ligar o liquidificador. Você não consegue saber que vão ligar um liquidificador. Ele liga e faz um puta barulho. E às vezes é no final da piada. A hora que você deixou aquele silêncio pra dar o suspense, pra você entregar a piada e arrebentar, faz um... Aí você fica tipo...
sem pai nem mãe, sabe? Abandonado, perdido, chateado. E aí lá eu trabalhei muito também com essa questão do timing por causa do ambiente. E aí foi lá que começou a sair vários cacos, assim, que eram piadas que vários comediantes faziam, porque era recorrente acontecer isso, que a gente xingava as pessoas do suco. Aí fazia assim, mano, por que você pediu suco? Mano, aqui tem um monte de cerveja pra tomar, em garrafa, em lata, refrigerante, sabe? Tem garrafinha, pede as coisas que vem lá industrializado. O que você quer comer coisa natural? A gente vai olhar agora quando o garçom pegar o suco e vai olhar em que mesa que vai entregar e não vai vaiar você. A gente tentava inibir do jeito que a gente podia, né? Fazendo piada, porque quando a gente tentava fazer a nossa piada mesmo do texto, o liquidificador atrapalhava. Num futuro aí nesse bar de São Roque, uma vez que eu fui fazer, o dia feliz mesmo foi um dia que, antes da minha vez, ligaram o liquidificador e aí queimou o liquidificador. Esse dia eu fiquei muito feliz, que eu nem queria fazer o show, só queria subir no palco e ficar dando risada do liquidificador. Mas como ele é um eletrodoméstico, é esquisito você ter raiva de um eletrodoméstico. Mas esse bar de São Roque eu fiz por muito tempo e eu gostava muito de fazer lá. Gostava muito, muito, muito de fazer. E aí, logo depois, eu consegui uma dobradinha em São Paulo de fazer 2 shows seguidos. E aí foi a primeira vez que eu consegui marcar de fazer num bar que era muito tradicional, que era o Bar ao Vivo. Que no Bar ao Vivo foi onde vários comediantes fizeram por muito tempo, assim. Várias gerações de comediantes. A cena do stand-up meio que começou, um dos bares que começou foi lá no Bar ao Vivo, então eu queria muito fazer lá. Se você procurar vídeos antigos do Danilo Gentili, Dani Calabresa, Marcelo Adnet, Márcio Ribeiro, Fábio Rabin, enfim, vários comediantes antigos, assim, começaram no stand-up, você vai ver o fundo, a paredinha de tijolo escrito ao vivo. Aí eu queria muito fazer nesse bar, e aí por causa do programa da Ana Hickman, eu consegui uma moralzinha de falar com a produtora nova lá, e aí me marcou recebendo cachê. Olha só. Aí o Bar ao Vivo era de segunda e eu consegui marcar um show pra terça. Os caras de Sorocaba, do Comédia Instantânea, conseguiram um bar em São Paulo também, pra ter um show fixo. E era na terça. Então eu fazia o show segunda e já fazia na terça. Falei, putz, tá lindo. Fui no Bar ao Vivo e aí aquela expectativa, né? Que é o bar onde eu vi os vídeos da galera que me inspirou a começar e tal. Falei, putz, vai ser muito da hora esse bar, vai ser muito louco. Aí eu entrei lá e assim, o bar é do tamanho desse apartamento aqui, eu acho. E esse aqui não é dos apartamentos grandes, não. Eu acho que nem é do tamanho do apartamento, acho que é do tamanho da sala do apartamento só. Era muito pequeno o Bar ao Vivo, muito pequeno. Eu acho que era esse que dava o clima de show tão bom lá dentro. Quando você entrava, tinha um quadrado, o balcão do bar não era um balcão mesmo, era um quadrado. E aí logo depois desse quadrado tinha 2 corredores e aí já eram as cadeiras. E aí tinha uma parte só de cadeira elevada em cima e aí embaixo era só um monte de mesa e cadeira apertadinho assim e já era o palco. Não tinha muito espaço. Então assim, 80 pessoas era abarrotado lá. De não ter espaço para respirar mais. E aí, como era a primeira vez que eu ia fazer lá, eu tive um desafio que... Na comédia stand-up, geralmente, a gente tem uns desafios que fica na cabeça do comediante só. E um desses desafios é você conseguir entrar depois de um comediante que vai muito bem ou é muito famoso. Você tem que seguir logo depois de um comediante que foi muito bem, que arrebentou, ou de um cara que já é muito famoso e com certeza já vai arrebentar porque a galera foi pra ver ele, fica muito difícil. E aí eu ia fazendo esse dia, a produtora virou pra mim e falou assim, ó, você vai no meio do show. Vai ter o MC, ele vai chamar o outro comediante aqui, vai chamar o Fabiano Cambota e aí você vai depois. Pra quem não conhece, o Fabiano Cambota é um comediante muito bom e além de ser muito bom, ele usa o violão. Que ele toca muito bem e canta muito bem. Não é que ele canta engraçado, ele canta muito bem. E aí ele é da banda Pedra Letícia, então algumas pessoas iam pra ver ele lá também. Porque ele tinha ido no Faustão, bem recente assim, da época ali. Então ele era meio que famosinho, assim, não era tão conhecido igual hoje, que ele é um pouco mais conhecido, que ele tá no programa de TV, no Culpa do Cabral e tal. Mas naquela noite ele era o cara mais conhecido. E aí ele tinha que fazer antes porque ele tinha que ir embora. E aí eu ia depois dele, logo depois. E aí foi o esperado, né? Ele entrou, foi muito bem, pegou o violão e arrebentou. Tipo, ele já tinha ido bem, só na voz, só com as piadas. E aí ele pegou o violão e arrebentou com o violão, foi muito bom. Umas piadas boas pra caramba. Aí ele chamou o MC falou, bom gente, vamos seguir no clima com vocês, Daniel Murilo. A hora que eu entrei, a cara de decepção da plateia foi impressionante. Porque ninguém me conhecia mesmo, assim, lá. E ainda, tipo, na época, o Danilo Gentili ainda aparecia pra fazer lá. Tinha alguns comediantes ainda conhecidos que ainda colavam lá. Então eles tinham sempre uma expectativa de ir lá e ver alguém famoso. E aí subiu eu. Só que aí eu percebi que eu tinha uma desvantagem, que era estar em comparação direta com um comediante que foi muito bem, mas eu tinha a vantagem de 0 expectativa. Isso é uma vantagem que todo comediante tem. Quando você consegue entrar com 0 de expectativa, o show flui muito melhor. E aí eu entrei e eu comecei a fazer, nesse dia,
eu comecei a fazer um negócio que eu tava pensando em começar a fazer, tinha testado algumas vezes, tava pensando em colocar no meu show, que era entrar no palco e dar um tempo de silêncio. Entrar no palco e ficar em silêncio e deixar a galera me olhar e deixar a galera me julgar. E eu deixava, e às vezes a galera me xingava, zoava, fazia alguma piada, comparava eu com alguém. E eu deixava em silêncio por um tempo, e aí eu começava a falar como se o pessoal não tivesse falado nada. Eu não respondia a ninguém que zoava, e só seguia. E aí nesse dia isso funcionou demais, assim. A hora que eu entrei e fiquei em silêncio, a galera ficou em silêncio. E aí do silêncio a galera começou a rir. Só de eu ficar quieto. A galera começou a dar uma risadinha assim, aí no meio das vezes, quando eu vi que tava meio que todo mundo começou a rir, sem eu falar nada, eu comecei o show. E eu comecei a fazer as piadas e a galera continuou rolando. E aí foi muito bom o show lá, assim. Muito bom mesmo. A única coisa esquisita de fazer lá, aí como eu falei, tem um quadrado no fundo do bar que, pra quem tá entrando é a entrada, pra quem tá no palco é o fundo, né? E aí no meio desse quadrado tem uma torre de espelho. E aí você tá no palco, você olha pra frente, você se vê. Foi a primeira vez que eu me assisti fazendo stand-up. Que louco. Porque eu fazia e me via no espelho. E aí teve umas 4 piadas que eu fazia movimento que eu quase me atrapalhei. Porque eu ia fazendo a piada e eu ia vendo o que eu tava fazendo e eu nunca tinha visto o que eu tava fazendo de verdade. Porque eu nunca fiquei ensaiando na frente do espelho. Então as últimas piadas eu tentei evitar ao máximo olhar pro espelho. Eu até fiquei meio torto no palco. Tipo, eu saí do meio do palco pra não ficar olhando pro espelho porque eu tava me desconcentrando muito. Mas é muito esquisito se assistir fazendo ao vivo, né, pra uma plateia. Mas foi um baita show legal, depois eu voltei várias vezes no bar ao vivo e era um baita lugar fazer show. Uma pena que virou uma Drogazil. A vida tem dessas, né? O meu que não vira uma farmácia no Brasil, né? Não é? E aí você pensa, pô, você fez num lugar da hora, com um elenco legal, famoso, no outro dia, show lá em cima também, né? Aí que a vida te puxa o tapete. Porque, como eu falei pra vocês, nessa temporada aqui eu só tinha feito show bom. Eu não tinha errado ainda. E aí eu só tinha acertado. Todos os shows que eu tinha feito nesse ano eu tinha acertado, apesar de ter... Nessa época eu não tinha recebido a resposta do Comedians que eu recebi no episódio passado. E os outros shows que eu tinha feito mais ou menos, na verdade não tinha sido mais ou menos, porque tinha pouco público, enfim, mas era show de improviso. Então show de improviso a gente acaba brincando com a situação e levando, e eu nem conto como um show igual ao stand-up, porque é completamente diferente, não tem como comparar as reações. Mas de stand-up eu só tinha acertado. E aí eu tinha feito no dia anterior no bar ao vivo, que era um lugar que eu queria muito fazer, e tinha acertado uma paulada, falei, esse outro bar em São Paulo vai ser uma beleza. Chegamos lá, percebemos que o bar não estava com a estrutura que eles tinham prometido. Não tinha luz. E o som estava com defeito. Tava com o cabo, acho, quebrado, iam fazendo mau contato, então dava uma chiadeira no meio das falas. Aí nesse dia os caras tinham colocado eu pra ir por último. E aí eu fui vendo cada comediante entrando lá e apanhando. Cada comediante entrando lá e apanhando. Porque, por mais que os caras conseguissem tirar uma risada ou outra, era difícil porque o cara tinha que lutar contra o barulho do microfone. Porque se você acha ruim o barulho do ônibus, o barulho do liquidificador, quando o microfone dá pau, é muito pior. Muito pior mesmo, assim, a pior coisa que tem é o microfone começar a fazer chiadeira e dar pau e parar de funcionar, porque isso mata muito mais o timing, porque irrita a gente. Porque esses outros barulhos externos a gente não tem controle. Então acontece, a gente zoa ou ignora e boa. Agora quando você está falando e de repente você para de se ouvir, porque quando você está falando pelo microfone, você está se ouvindo pelo microfone. Então quando você para de ouvir pelo microfone, você acha que você parou de falar. E aí quando o microfone começa com chiadeira, não tem o que fazer. Você pode enrolar o cabo no braço, você pode segurar na base do microfone, você pode pendurar para cima. Ele começa a fazer barulho, ele vai fazer barulho a hora que ele quer. E aí você não tem como controlar mesmo, porque você está falando. E aí, enquanto você tá falando, ele continua fazendo barulho e aí é uma desgraça. Aí nesse bar eu falei, vou meter o louco, vou ser diferente de todo mundo. Todo mundo se ferrou porque fez o microfone. Eu vou entrar e não vou usar o microfone. Vou ser diferente. Aí eu entrei, peguei o microfone e falei, tudo bom, gente? Aí eu falei, gente, eu não vou usar o microfone, eu vou fazer na voz. E aí o pessoal parou de prestar atenção. Assim que o primeiro piada, o pessoal prestou atenção, deu até umas risadas. Depois disso eu tinha uma piada que eu fazia uma ceninha. Na ceninha eu precisava cochichar. Como é que você cochicha sem o microfone? Pra todo mundo ouvir. Eu não sabia fazer isso na época. E aí eu me ferrei que eu fiz a piada baixinho, ninguém ouviu. Tentei repetir a piada, me perdi, a galera começou a conversar. E aí era meio que um restaurante mexicano que tinha rodízio. Então o garçom passava na mesa e levava todas as suas piadas embora. As piadas nossas iam tudo pra cozinha. E aí eu tava lá sem microfone, falando pra todo mundo, eu parecia um louco. Falando que não tinha palco, não tinha luz e eu não tinha microfone. Então eu só tava na frente de todo mundo falando com as pessoas. Parecia que eu era muito maluco que falou, gente, eu vou dar um discurso agora.
Aí eu comecei a falar e começou a dar um desespero, porque a galera não ria mais. Os 4 primeiros minutos, a galera deu uma risadinha ainda. Disso, até chegar perto dos 10 minutos que eu tava fazendo, não aconteceu nada. Silêncio na plateia, conversa, comida. Eu tentando cavucar, tentando ganhar a atenção da galera sem microfone. Comecei a sentir a garganta doer, porque eu tava gritando, não tava falando alto. E aí eu pensei, putz, eu acho que eu vou sair aqui, deixar terminar nesse clima bosta mesmo e assumir que eu perdi. Mas os humilhados serão exaltados, né? Já diria a Bíblia. E aí algum anjo do Senhor enviou um campeão para chegar atrasado nesse bar. Ele chegou atrasado e sentou na frente. E me atrapalhou pra caramba, que já tava ruim. Mas daí eu aproveitei que tava ruim e comecei a falar que, bom, já tava ruim, né, gente? Já não tenho luz. Comecei a reclamar e comecei a reclamar do cara. Falei, já não tinha luz, já não tenho palco, não tenho microfone. Aí quando eu vou terminar, a última piada que era pra eu sair no tiro de misericórdia, veio um campeão e me atrapalha. Obrigado, campeão. E aí o cara não entendia o que tava acontecendo, o cara começou a me pedir desculpa. E a galera começou a achar engraçado, o cara se sentir culpado sem saber o que tava acontecendo. E aí nessa zoeira, a galera começou a rir. E eu consegui ganhar a galera. E a hora que eu zoei o cara, alguma coisa que eu perguntei a profissão do cara e fiz uma piada de trabalho. Na hora que eu zoei a profissão do cara, a galera deu uma risada, eu fiz mais uma gracinha, a galera riu, falei, muito obrigado, gente. A galera aplaudiu, até um aplauso bem, sabe aquele aplauso? De consolação, né? A galera me deu a medalha de honra ao mérito, sabe? Foi esse aplauso aí, consegui sair com esse palminha, mas não deixei aquele clima de, olha, que comediante bosta que passou por aqui. Mas me ajudou a criar coragem de tentar mudar alguma coisa no show, assim. Aí, apesar de ter sido bem ruim esse último show, foi um show que eu percebi que, peraí, porque quando o comediante começa a mandar muito bem, vários shows seguidos, ainda mais no começo de carreira, não tem como, o ego vai lá em cima lá. É a hora que o comediante pensa que ele vai ser o maior comediante do mundo, que ele é o melhor comediante de todos, não tem nenhum comediante igual ele, todos são uns bosta, e ele é o melhor. E aí esse show foi muito bom, que me botou no chão de volta, e eu fiquei tipo, tá, não dá pra ficar achando que eu sou essa janta toda aí que eu acho que eu sou às vezes. E aí me ajudou a manter o pé na humildade aí, ficar mais de boa e trabalhar pra ser bom. Não ficar só se achando bom. Bom, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha deixado o joia. Se você deixou o joia, já sabe, pode comentar. Bom, se vocês quiserem comentar aí, pode comentar liquidificadora, tudo mau caráter. Boa. Pode comentar liquidificadora, tudo mau caráter. Aí se você quiser ser membro do canal, fique à vontade. É mais pra caridade mesmo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Uma chuva de bênção na vida de vocês. Valeu!